A vida com Elias nunca foi fácil, mas o que ele fez com minhas fotos de infância naquele sábado cruzou uma linha que eu nem sabia que existia. Eu sou Helena, tenho 30 anos, e até aquele momento eu tentava manter a paz na casa que minha mãe e meu padrasto construíram, mas que para mim sempre pareceu um campo minado. Elias, um homem de negócios, sempre austero, com um olhar que te julgava por respirar alto demais, tinha chegado à vida de minha mãe, Maria. 10 anos após a morte do meu pai biológico, o homem que me deu o nome e o único amor incondicional que conheci. Desde o primeiro dia, Elias me tratou como um estorvo, uma lembrança incômoda de um passado que ele queria apagar da memória de Maria. Meu pai biológico, Arthur, havia sido um homem simples, um artista plástico que nos deixou cedo demais, vítima de um aneurisma cerebral. Tudo o que me restava dele eram caixas e mais caixas de memórias, desenhos inacabados, pincéis secos e, o mais importante, uma coleção de álbuns de fotos que catalogavam meus primeiros 10 anos de vida, com a caligrafia de Arthur descrevendo cada momento com um carinho palpável. Essas caixas estavam guardadas no sótão, um lugar que eu pensava ser o meu refúgio seguro de Elias, mas que, na verdade, era apenas um ponto cego que ele ainda não tinha decidido atacar. O ataque veio de repente. Naquela manhã de sábado, eu desci para tomar café e Maria estava agitada, com os olhos vermelhos, segurando um envelope vazio. Elias, sentado à mesa, lia o jornal com uma calma irritante, como se nada estivesse acontecendo. Foi Maria quem me informou, com a voz embargada, que Elias havia decidido organizar o sótão. A palavra organizar na boca dele significava eliminar, e o alvo principal desta vez havia sido minhas caixas de lembranças. Senti um arrepio gélido na espinha. Corri para o sótão, a respiração pesada a cada degrau, e o cenário que encontrei era de puro vandalismo emocional. As caixas de papelão, outrora tesouros lacrados, estavam viradas, e no centro do cômodo, uma pilha de restos de papel picado e rasgado jazia como um monte de cinzas. Eram as minhas fotos. Elias não apenas descartou. Ele rasgou deliberadamente cada imagem minha com meu pai, cada registro da minha infância antes de sua chegada. Ele havia feito questão de destruir a prova material da minha felicidade antes dele. A agressividade do ato era intencional e desproporcional. Minha mãe estava paralisada, alegando que ele só queria mais espaço. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era poder, era controle, era a tentativa final de me impor que a vida só havia começado no dia em que ele se casou com ela. Enquanto eu vasculhava a pilha, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, procurando desesperadamente por algum vestígio que tivesse sobrevivido à sanha destrutiva dele, a raiva começou a ferver. A raiva me deu foco. Eu tinha que encontrar algo que Elias não tivesse conseguido destruir, algo que me ligasse a Arthur. E foi ali, no fundo de uma das caixas vazias, que eu encontrei o primeiro indício de que o organizador não era tão metódico quanto pensava. Sob um pedaço de lona velha que Arthur usava para cobrir seus quadros, havia um envelope. Não era um envelope comum. Era um daqueles envelopes antigos de papel ofício amarelado, com o selo intacto e, o mais estranho, o nome do meu pai biológico escrito com uma caligrafia que não era a dele, nem a da minha mãe. O meu coração disparou, e o luto pelas fotos rasgadas deu lugar a uma curiosidade urgente e a um pressentimento que me dizia: isso não é uma simples carta de pêsames. Isso é a chave. Eu precisava abrir aquilo longe dos olhos inquisidores de Elias, longe da passividade de Maria. O mistério havia começado, e eu sentia que ele estava profundamente ligado ao homem que acabara de tentar destruir meu passado. Aquele envelope, pequeno e frágil, carregava o peso de uma verdade oculta. Eu desci do sótão com o envelope escondido sob minha blusa, a adrenalina correndo fria nas veias. O cheiro de papel picado ainda impregnava minhas roupas, mas agora eu tinha uma missão. Olhei para Elias, que ainda folheava seu jornal econômico na sala, e por um breve momento, vi algo diferente em seu rosto. Uma satisfação quase cruel. Ele tinha certeza de que tinha vencido, que tinha me desarmado. Mas ele não sabia que, ao rasgar as fotos, ele havia me forçado a ir mais fundo, a desenterrar algo que estava quieto há 20 anos. Eu precisava de privacidade. Inventei que iria caminhar no parque para clarear a cabeça. E, assim que saí da casa, corri para a lanchonete mais próxima, meu santuário de emergência. Sentei-me no canto mais discreto, pedi um café que não conseguiria beber e, com as mãos trêmulas, quebrei o selo amarelado. Lá dentro não havia uma, mas 2 folhas dobradas. A primeira folha era a carta. A caligrafia era elegante, firme e completamente desconhecida. Comecei a ler. E a cada linha, a história que eu conhecia sobre meu pai, sobre o passado e principalmente sobre Elias, começava a desmoronar. A carta era datada de 1 semana antes da morte de Arthur e era endereçada a ele. Mas o remetente me fez engolir em seco. Dr. Ronaldo Carvalho,
um dos advogados mais renomados do país, especializado em direito empresarial e familiar. O tom era urgente e profissional, e o conteúdo devastador. O Dr. Carvalho estava comunicando a Arthur que a investigação sobre a empresa de Elias, a Horizonte Investimentos, estava avançando. O parágrafo principal, aquele que eu li 3 vezes para ter certeza de que meus olhos não estavam me traindo, falava sobre desvio de fundos, fraude fiscal e um esquema Ponzi que estava sendo montado para liquidar investidores incautos. Mas o que isso tinha a ver com meu pai, Arthur? A resposta estava na segunda folha, um anexo com alguns extratos bancários e um documento de sociedade em nome de Arthur e um terceiro indivíduo. Parecia que Arthur, meu pai artista, havia sido a isca perfeita, um laranja, usado por Elias para lavar uma quantia exorbitante de dinheiro antes de sua morte. A carta do Dr. Carvalho não era apenas um alerta sobre a fraude de Elias. Era a confirmação de que meu pai estava sendo chantageado. Arthur estava tentando sair do esquema, ameaçando expor Elias. E por isso, o advogado o estava orientando a preparar provas. A urgência da carta e sua data, uma semana antes da morte, me atingiram como um golpe. Meu pai não morreu por uma fatalidade simples, como sempre me disseram. Ele morreu uma semana depois de receber essa prova de vida dupla de Elias. De repente, a morte de Arthur, o aneurisma, a pressa de Elias em se casar com minha mãe e se mudar para nossa casa, tudo ganhava um novo e sombrio significado. O luto pelas fotos rasgadas se transformou em uma busca por justiça. Eu tinha nas mãos a prova do motivo pelo qual Elias me odiava tanto. Eu era a filha do homem que poderia tê-lo mandado para a cadeia, a portadora da herança genética daquele que conhecia seu segredo mais sujo. E a carta agora era o meu escudo e minha arma. A primeira coisa que fiz foi digitalizar o envelope e as 2 folhas em alta resolução, usando uma impressora de uma loja de conveniência, garantindo que o tempo e a umidade não destruíssem minha única prova. Eu sabia que a partir daquele momento, eu estaria jogando um jogo perigoso. E o primeiro erro seria fatal. Eu precisava de um álibi, de uma rede de segurança, mas acima de tudo, eu precisava entender a extensão do envolvimento de Arthur. Como um artista simples, que mal entendia de planilha de gastos, poderia ter se envolvido em um esquema Ponzi com um empresário tão calculista quanto Elias? A chave, percebi, estava no documento de sociedade. Nele, a assinatura de Arthur estava lá, mas algo parecia forçado. O meu pai sempre assinava com um floreio característico na letra A, mas naquela folha, o A era reto, frio. Minha intuição de filha gritava, a assinatura era falsa. Elias não apenas chantageou meu pai. Ele o usou sem seu consentimento total, provavelmente através de coação ou falsificação. A fraude era mais profunda do que parecia. Eu precisava encontrar o Dr. Carvalho, o advogado que enviou a carta, mas antes eu tinha que vasculhar o que restava do sótão, em busca de qualquer outra pista. Voltei para casa no final da tarde, encontrando Maria cozinhando, ainda perturbada, e Elias no escritório, o que era raro para um sábado. Ele parecia estar ao telefone, falando em voz baixa e apressada, o que aumentou meu senso de urgência. Subi para o sótão, alegando que estava procurando um casaco de inverno. Desta vez, minha busca não era sentimental, mas forense. Eu não estava procurando memórias. Estava procurando dinheiro, contratos, documentos. Meu pai era organizado, apesar de artístico. Se ele estava investigando Elias, ele teria um dossiê. Vasculhei cada centímetro do sótão, até que meus olhos pousaram em uma viga de madeira solta no canto mais escuro. Era um esconderijo antigo, daqueles que as crianças usam para guardar brinquedos secretos. A viga saiu com um pequeno rangido e lá estava. Um estojo de veludo, daqueles que parecem guardar joias antigas. Dentro dele, um pendrive minúsculo e um diário de capa de couro. O diário, escrito pela caligrafia inconfundível do meu pai, era um registro dos seus últimos meses de vida. E as primeiras páginas que li confirmaram minhas piores suspeitas. Arthur estava aterrorizado. Ele descobriu a fraude de Elias. Percebeu que seu nome havia sido usado e estava em uma corrida contra o tempo para reunir provas, temendo não apenas pela própria liberdade, mas pela segurança da minha mãe e a minha. Ele mencionava Elias com um temor palpável, descrevendo a frieza e o controle do homem. No diário, ele citava o pendrive como o backup da verdade e a carta do Dr. Carvalho como o ponto de partida. Arthur estava ciente de que havia selado seu destino ao confrontar o padrasto. O fato de Elias ter rasgado as fotos não era apenas sobre ódio, era sobre pânico. Ele queria eliminar qualquer vestígio de Arthur, qualquer coisa que pudesse me levar a procurar o passado. Mas ao destruir o superficial, ele me levou direto ao mais profundo, ao segredo. O diário de Arthur me deu o contexto emocional, mas o pendrive era a bomba. Corri para meu quarto,
Conectei o dispositivo ao meu laptop e rezei para que não estivesse criptografado, ou pior, quebrado. Ele abriu instantaneamente e dentro encontrei uma pasta com o nome Horizonte, repleta de planilhas de Excel, áudios e, chocantemente, um vídeo. As planilhas eram a contabilidade paralela de Elias, detalhando as transferências, os investidores lesados e os valores desviados. Os áudios eram ligações gravadas, onde Elias falava com seus sócios de maneira dissimulada, discutindo como liquidar os problemas. E o tom era inequivocamente ameaçador. O vídeo que eu abri por último era curto, mas brutal. Era Arthur, gravando a si mesmo no que parecia ser um porão escuro, com um olhar de medo e cansaço. Ele falava diretamente para a câmera, explicando o esquema, o uso fraudulento de seu nome e, mais importante, ele revelava o plano de Elias de incriminar Maria, minha mãe, caso a fraude fosse descoberta. Ele vai dizer que Maria sabia de tudo, meu pai sussurrava no vídeo, a voz embargada. Ele já armou os papéis para ela ser a bode expiatório. Por isso ele insiste tanto para ela assinar procurações e documentos em branco. A revelação sobre minha mãe me atingiu com força total. Elias não estava apenas me usando para limpar o passado. Ele estava ativamente armando uma cilada para Maria. A passividade dela, a submissão aos desejos dele, a pressa em organizar a casa, tudo fazia parte do plano dele para torná-la sua cúmplice e, eventualmente, sua vítima. Isso mudou o jogo. Não era mais sobre vingança, era sobre resgate. Eu não podia ir à polícia ou ao Dr. Carvalho apenas com as provas de fraude. Eu precisava garantir que Maria estivesse segura e que não caísse nas garras legais da armação de Elias. Eu precisava agir como meu pai agiu, de forma estratégica e silenciosa. O primeiro passo era garantir a segurança de minha mãe e tirar ela da casa antes que a bomba explodisse. Eu precisava confrontar Elias, mas não com raiva cega. Com a calma e o cálculo de alguém que detém todo o poder. A noite caiu, e com ela o medo. Elias saiu para um jantar de negócios, o que me deu a janela de tempo que eu precisava. Chamei minha mãe para o meu quarto sob o pretexto de mostrar a ela uma coleção de quadros que eu havia herdado. A sós, eu lhe mostrei o diário, os extratos, o documento de sociedade falsificado e, por fim, o vídeo. Maria não chorou de imediato. Ela ficou em estado de choque, seu rosto pálido e seus olhos fixos na imagem de Arthur, falando sobre o medo dela. A ficha caiu lentamente. Ela percebeu que o homem que ela amava, com quem ela compartilhava a cama e o futuro, era um criminoso que estava a usando como escudo. Seu amor era uma isca. E o ódio dele por mim não era pessoal. Era uma necessidade de eliminar o último vestígio do homem que detinha seu maior segredo. A reação de Maria foi, inicialmente, a negação, o que o diário de Arthur já havia previsto. Ela não queria acreditar que o homem que lhe dava segurança financeira e status social era um monstro. O padrão de abuso psicológico, onde a vítima é gradualmente isolada e desacreditada, estava totalmente instalado. Mas o vídeo, a voz de Arthur, que era tão familiar e cheia de amor por ela, quebrou a barreira. Ela finalmente viu. As lágrimas vieram depois, torrenciais, a dor da traição. Expliquei a ela o que Arthur havia escrito, que Elias a estava forçando a assinar documentos em branco, procurações gerais, tudo para que, se a casa caísse, ela fosse a responsável legal. Maria confirmou trêmula que havia assinado algumas coisas para que Elias pudesse gerenciar o patrimônio que, na verdade, pertencia a Arthur. Ela, ingênua, acreditou que eram apenas trâmites de casal. A nossa primeira ação foi cirúrgica: tirar Maria da casa. Expliquei que, a partir daquele momento, ela era uma testemunha-chave e uma vítima, mas que, se ficássemos mais um minuto sob o mesmo teto que Elias, ele perceberia a mudança em nossos olhares. No meio da madrugada, com a desculpa de uma viagem de emergência para visitar uma tia doente no interior, saímos de casa. Levamos apenas uma mala de roupas e, o mais importante, o pendrive, a carta e o diário. O alívio de sair daquela casa era palpável. Era como se tivéssemos saído de uma prisão de luxo. A cidade escolhida por mim foi Curitiba, um lugar que Elias raramente visitava e onde eu tinha uma amiga de infância de confiança que poderia nos abrigar. Eu precisava de distância física e mental para orquestrar o próximo passo. Assim que chegamos, meu primeiro movimento foi finalmente contatar o Dr. Ronaldo Carvalho. Encontrei seu escritório em São Paulo e liguei, pedindo uma reunião urgente e me identificando como Helena, a filha de Arthur. O advogado, ao ouvir o nome de meu pai, parou a conversa imediatamente. Sua voz ficou tensa. Ele se lembrou da carta e da investigação. Marquei a reunião para o dia seguinte sem mencionar Elias, apenas que eu tinha provas relacionadas ao caso de Arthur. Sabia que Elias logo sentiria nossa falta e começaria a procurar, mas eu tinha uma pequena vantagem de tempo. A reunião com o Dr. Carvalho foi tensa. O escritório dele era imponente, no alto de um arranha-céu na Avenida Paulista,
o que me fez sentir um formigamento no estômago. Eu estava, finalmente, entrando no jogo de Elias no mundo corporativo e sujo que ele dominava. O advogado, um homem grisalho e impecável, ouviu-me em silêncio enquanto eu lhe entregava a carta original, o diário e o pendrive. À medida que ele analisava as provas, o profissionalismo cedia lugar à surpresa e, finalmente, à consternação. O Dr. Carvalho confirmou tudo o que eu suspeitava. Arthur havia o procurado, temendo por sua vida e por seu futuro, após descobrir a fraude de Elias e a falsificação de sua assinatura. O aneurisma de Arthur havia sido a versão oficial e conveniente da morte, mas o advogado me disse com a voz baixa e séria que, na época, as circunstâncias haviam sido apressadas e que havia muita pressão de Elias, o novo viúvo inconsolável, para que o caso fosse encerrado rapidamente. O que eu trouxe não era apenas prova de fraude, era indício de assassinato. Elias não rasgou as fotos por ódio. Ele rasgou as fotos porque elas poderiam ter estado perto da carta ou do diário. Ele estava limpando a cena do crime emocional, sem saber que estava me dando a munição real. O Dr. Carvalho me informou que as provas eram robustas. O vídeo de Arthur, em particular, era uma confissão testamentária que mudava completamente o caso, transformando uma fraude civil em um crime de colarinho branco, com possível homicídio em potencial. Minha mãe, Maria, agora não era mais apenas vítima de Elias. Ela era a peça que faltava para desmantelar toda a sua rede. O plano do advogado era simples: usar a minha mãe para atrair Elias para uma confissão, ou, pelo menos, para colocá-lo em uma situação onde ele se sentiria seguro o suficiente para cometer um erro. O elemento surpresa era a nossa maior arma. Elias estava procurando por nós, é claro. Meu celular já estava repleto de mensagens agressivas e ameaçadoras dele, exigindo que Maria voltasse e que eu parasse de inventar histórias. Eu sorri. Elias estava mordendo a isca da raiva e da agressividade que ele tanto usava contra mim. Ele não imaginava que eu tinha as rédeas da narrativa em minhas mãos. Com o apoio legal do Dr. Carvalho, montamos o plano final. Era arriscado, mas era a única forma de garantir a confissão ou, pelo menos, a prisão imediata de Elias. Maria, emocionalmente destruída, mas com uma nova força nascida da traição e do amor por Arthur, concordou em ser a isca. O plano era atrair Elias para um local público mais discreto em São Paulo e ligar para ele usando um celular novo e anônimo, com a voz alterada pelo medo e pela urgência. Maria ligou. A conversa foi curta e cruel. Ela disse que estava sozinha, com medo, e que havia encontrado alguns papéis estranhos no sótão, os mesmos que Elias havia rasgado. Ela disse que não entendia nada, mas que precisava de dinheiro para fugir, pois estava sendo ameaçada por um advogado. Elias, ao ouvir que ela havia encontrado papéis no sótão, caiu. O desespero dele em proteger seu segredo superou sua cautela. Ele marcou um encontro em um café no bairro de Pinheiros, um lugar que ele considerava seguro por ser movimentado, mas que o Dr. Carvalho e eu sabíamos ser um ponto cego, cercado por câmeras de segurança. A polícia já estava alertada, mas entraria em cena apenas no momento exato, para evitar qualquer deslize legal. Eu não fui ao encontro. Fiquei em um carro alugado, a 2 quadras de distância, observando tudo através de uma câmera de celular ligada a um circuito de segurança disfarçado. Maria estava sentada à mesa, pálida, mas vestida com um casaco elegante que Arthur havia lhe dado anos atrás, um símbolo de sua lealdade renovada. Elias chegou, apressado e visivelmente irritado, mas tentando manter uma fachada de calma. Ele sentou-se, e antes que Maria pudesse falar, ele disparou, agressivo, sobre como ela havia arruinado tudo, sobre o quanto ele precisava do dinheiro dela e de suas assinaturas. Maria, seguindo o plano, fingiu estar totalmente confusa. Ela chorou e disse que os papéis eram sobre dinheiro e que o advogado estava dizendo que ele, Elias, havia traído Arthur. Foi aí que Elias cometeu seu erro fatal. O olhar de Elias, antes de arrogância e controle, transformou-se em puro ódio e desespero. Ele agarrou a mão de Maria e disse, alto o suficiente para ser captado pela microcâmera disfarçada: Arthur se meteu onde não devia. Eu avisei aquele artista inútil para ele se calar, mas ele queria me ferrar. Aneurisma? Claro que não foi um aneurisma, Maria. Eu garanti que ele tivesse um problema cardíaco antes que pudesse arruinar tudo. A confissão, em um café movimentado, foi clara, fria e absolutamente gravada. O ódio em seus olhos, direcionado à minha mãe, era a confirmação de que ele a via apenas como um peão descartável. Maria, no entanto, não demonstrou medo. Ela apenas puxou a mão de volta. E com uma dignidade que eu nunca tinha visto nela, sorriu. Foi o sorriso que quebrou Elias. Ele percebeu que algo estava errado, mas já era tarde demais. O Dr. Carvalho havia dado o sinal. Em questão de segundos, 2 homens à paisana, que pareciam ser empresários em outra mesa,
levantaram-se e se identificaram como policiais. Eles cercaram Elias e o algemaram sob a acusação de fraude, desvio de fundos e agora indícios de homicídio. Elias gritou, tentou se debater, chamou Maria de traidora, mas o som de sua voz, antes dominante e aterrorizante, era apenas o grunhido de um animal encurralado. A multidão no café olhava, chocada, para a cena que parecia tirada de um filme policial. Maria levantou-se e veio em direção ao meu carro, onde eu a esperava. Ela não olhou para trás. Quando ela entrou no carro, nos abraçamos com uma força que só duas mulheres que acabaram de sair de um pesadelo podem ter. A justiça de Arthur, a verdade que ele havia escondido em uma viga solta, havia finalmente vindo à tona. E o homem que tentou apagar meu passado agora encarava um futuro na prisão. Mas a história não termina com a prisão de Elias. O legado de Arthur estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma avalanche de notícias. O escândalo da Horizonte Investimentos e o possível envolvimento de Elias na morte de Arthur dominaram os noticiários econômicos e policiais. A prisão dele foi a manchete principal. E os investidores lesados, agora encorajados pelas provas que Maria e eu havíamos entregue, iniciaram processos coletivos. Maria, inicialmente a vítima passiva, tornou-se uma heroína silenciosa na mídia, uma mulher que superou a negação e ajudou a desmascarar um criminoso poderoso. O Dr. Carvalho conseguiu reverter as procurações e os documentos que Elias havia forçado Maria a assinar, garantindo que ela não fosse legalmente responsabilizada pela fraude. O foco da investigação agora era desvendar os meandros da morte de Arthur, mas a confissão gravada de Elias, embora não seja a prova cabal de homicídio, era o que o Dr. Carvalho precisava para reabrir o caso e pressionar por uma investigação completa. Quanto a mim, eu estava livre. A casa que Elias e minha mãe dividiam foi lacrada pela polícia como parte das investigações. Maria e eu voltamos para Curitiba, para a casa da minha amiga, onde finalmente pudemos respirar sem o medo constante de um olhar julgador. O que eu herdei no final das contas não foi dinheiro, mas a verdade e a dignidade. Eu tinha nas mãos as provas de que meu pai, o artista, não era um homem ingênuo, mas um homem corajoso que havia lutado contra a escuridão para me proteger, mesmo após sua morte. Aquele envelope escondido que Elias tentou destruir ao vandalizar minhas fotos era o último ato de amor e proteção de Arthur. Minha mãe começou uma terapia intensiva, lentamente se reconstruindo, aprendendo a distinguir amor de controle e percebendo que a vida simples com Arthur era mais valiosa do que a fachada de luxo com Elias. Decidi usar o diário de Arthur e o conhecimento da fraude de Elias para criar algo positivo. Com a ajuda do Dr. Carvalho, abrimos um fundo de assistência jurídica para as vítimas de golpes Ponzi, usando os recursos que Elias não conseguiu desviar e que foram congelados pela justiça. Nomeei o Fundo Arthur Vive. Em vez de focar na raiva e na vingança, canalizei minha energia para a justiça social, honrando a memória do meu pai, que, apesar de artista, morreu tentando fazer a coisa certa. A minha mãe, Maria, agora era a minha maior apoiadora, trabalhando comigo no fundo, usando sua experiência de vítima para ajudar outras pessoas. Elias foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelos crimes financeiros, e a investigação sobre o homicídio de Arthur continua aberta. Mas o Dr. Carvalho tem certeza de que as provas circunstanciais e a confissão serão suficientes para garantir a justiça completa. O que Elias tentou roubar de mim, minhas memórias de infância, ele na verdade me devolveu em forma de propósito e força. O destino, ou talvez a inteligência de Arthur em esconder aquela carta, transformou a dor da traição em uma missão. O homem que rasgou minhas fotos para apagar o passado apenas revelou o segredo que eu precisava para construir um futuro justo. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que Elias havia lesado. E assim, eu, Helena, a filha do artista, me tornei a guardiã da verdade.